do coração em também ministrar ela aqui nessa noite. Abre a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 26, versículo 2, para nós começar na parte B desse versículo. Provérbios 26, versículo 2. Quem crê na volta de Jesus, quem está firme com Jesus, amém, diminuiu, né? Quem está firme com Jesus, vamos ver se está firme mesmo, né? Quando o vento passar, isso vai... né? Vamos lá. Como um pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Vamos ler? Como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Podeis assentar. Aleluia. Glória a Deus. Então a Bíblia nos revela, através de servo de Deus, né, Salomão, homem que você já conhece, recebeu a sabedoria de Deus. E esse versículo me chamou a atenção quando eu estava orando para essa mensagem, e Deus colocou no meu coração que não há maldição sem causa. Assim, não há maldição sem causa. Tudo que acontece há uma causa, porque acontece. E para resolver, nós temos que descobrir a causa. Por isso, você vai no médico, por exemplo, você está sentindo uma dor. Mas você tem que saber, ou o médico tem que saber, o que está causando esta dor. Se ele não souber, como é que ele vai resolver o problema? Né? Por isso, quando você está sentindo algo, você tem que descobrir a causa por que você está sentindo. Nada aconteceu do nada. Só Deus faz do nada alguma coisa. Mas tudo que acontece, há uma causa, há um porquê, há um início, aonde começou, há o porquê aquilo está acontecendo. E para se resolver, tem que saber a causa, tem que saber aonde começou, tem que saber a fonte, senão você nunca vai resolver o seu problema. Quem está me entendendo? Você tem uma dor, você tem algum problema, mas não sabe a causa, como tu vai resolver? Como que você vai resolver essas coisas? Você não sabe a causa. Talvez você está sentindo algo e você não sabe a causa. Então você tem que buscar aonde está a causa, o porquê está acontecendo. E isso, Salomão está dizendo que até a maldição, ela sem causa, ela não acontece. Tudo que acontece é por alguma causa, é por alguma coisa. Talvez não seja você, talvez venha de outro, mas tem que descobrir a causa para que isso seja resolvido. Fala amém. Vocês estão me olhando meio assustado, é impressão minha. Não, né? Não é impressão, não. Fala assim, causa. O que é a causa? É o que faz com que algo exista ou aconteça. Fala assim, causa é aquilo que faz com que algo existe ou aconteça. Isso é causa. O que é maldição? Maldição é praguejar. Maldição é invocar uma calamidade sobre alguém. Praguejar, isso vem em maldição. Então temos que descobrir uma principal causa, a Bíblia nos revela, onde começou a maldição, onde deu início uma maldição. Vamos abrir comigo Gênesis 3:17, abre rápido comigo. Hoje nós vamos
aprender, né? Fala amém. Gênesis 3, 17. Onde começou a primeira vez que foi dita a palavra maldição. Isso aqui você conhece mais ou menos a história. Vou tirar esse texto, mas você conhece a história. E Adão disse, Deus está falando com Adão, porquanto deste ouvido a voz da sua mulher, e comeste da árvore de que ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Então, qual é a causa da maldição sobre a terra? Fala assim, a primeira maldição surgiu de uma desobediência. Então, todas as vezes que você desobedece a palavra de Deus, você já tem em si uma maldição. Abre para mim agora, em Deuteronômio 11. Acompanha aí, depois nós vamos falar. Deuteronômio 11. Deus falando com o povo dele. 11, 26. Quem achou, diga amém. Eis que hoje eu ponho diante de vós bênção e maldição. O que é que Deus coloca diante de nós? A bênção, quando ouvires os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes o mandamento do Senhor, vosso Deus, e vos desviares do caminho que hoje vos ordeno, para seguires outro Deus que não conheceste. Então Deus está falando para o povo, você tem a escolha. Você tem o quê? De ser abençoado ou não. Então sempre você vai ter uma escolha. Dependendo da sua escolha, é que virá. Então a causa de muitas maldições é pela desobediência. Você vê que tem muitas palavras de Deus. Eu podia citar muitos. Que Deus estabeleceu para nós. Princípios que devem ser respeitados. Por exemplo, no jovem, qual o princípio que Deus estabeleceu? Honrar o pai? Se não fizer, já vai mal. Então não adianta, gente. Nós temos que entrar pelo caminho certo. Jesus disse, eu ponho diante de vós dois. Então você sempre vai ter uma escolha. Às vezes você pensa de algo que não muda na sua vida, algo que só dá errado, algo que você não consegue alcançar, e você nunca parou para pensar o porquê. Qual é a causa disso? Então hoje, através da palavra de Deus, eu quero que você reflita, para que você entenda que tudo que acontece há uma causa, há um porquê acontece. Então é hora de você examinar a sua vida, é hora de você pedir o Espírito Santo para te convencer a respeito de algo que precisa mudar. Às vezes uma mudança de atitude sua vai ser o suficiente para a bênção de Deus vir. Às vezes você precisa mudar a sua mentalidade de pensar, para que Deus possa abençoar você. Deus quer. O que você acha? Deus quer ou não abençoar a sua igreja? Deus quer ou não? Mas toda bênção é condicionada. Não é abençoado porque há uma causa porque é abençoado. Há uma causa porque é amaldiçoado. Vamos ver alguém que tinha tudo para ser abençoado, mas houve algum problema e aconteceu que ele foi derrotado. Vamos abrir a Bíblia agora comigo, em Josué 7,
Em Josué 7, versículo 10. Está logo após aí. Né? A história você já conhece, então não preciso falar muito da história, porque senão assim nós vamos levar muito tempo, né? Temos que fazer a unção. Mas presta bem atenção, ligado, porque Deus vai falar com você, se já não está falando. Amém? Deus do louvor, Deus do início do culto, porque Deus fala. E às vezes eu vou falar algo aqui, que eu vou falar algo, e Deus vai falar outra coisa com você que eu não falei, porque Deus não está limitado a mim. Deus é Deus. Amém? Às vezes Deus pode trazer à memória, o Espírito Santo te lembrar alguma coisa, você vai se render a Ele e vai fazer o que Ele manda. Porque Deus quer abençoar o seu povo. Deus quer abençoar você. Deus não quer que você viva uma vida de maldição. Deus enviou Jesus para abençoar a igreja. Deus nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então temos que tomar posse. Aflição, luta todo mundo tem, mas isso é momento, isso é circunstância, não é para viver assim, não é? Amém? Você já não observou que tem algo que você não consegue, não dá certo, você já consegue e não dá certo? Então é hora de pensar, parar, meditar e descobrir a causa, o porquê. Talvez não é nem você, quando no caso que a gente vai ler aqui, ó, Josué 7, versículo 10. Olha o que disse Deus. Então disse o Senhor a Josué: levanta, porque está prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e até transgredir o meu concerto que ele tinha ordenado, e até tomaram da anatema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. O que eles estão? E não serei mais convosco. Fala. Se não desarraigardes a anatema do meio de vós. Se não quer? Ou seja, tirar. Então Deus está falando com Josué. Se você pegar o capítulo 1 de Josué, Deus só prometeu vitória para ele. Deus falou: Josué, eu estarei com você por onde quer que você for. Onde você colocar plantas do pé, eu vou te dar. Então Josué está com a palavra de vitória, que Deus será com ele. Mas agora, ele vence Jericó, ele tem uma vitória. E depois de Jericó, com um problema tão menor, com uma cidade tão menor, com um inimigo tão menor, agora ele sofre a primeira derrota. Fala, derrota. Ele estava esperando isso? Porque não foi isso que Deus prometeu. Uma coisa que Josué, nós temos que aprender com ele, que ele não aceitou. Ele orou a Deus até descobrir a causa. Vamos se ele ficasse incomodado. Vamos se ele aceitasse. Ele vai ficar derrotado ou não? Ele vai ficar derrotado ou não? Mas não foi isso que Deus prometeu. Ele foi buscar Deus, ele foi se humilhar. Ele foi orar. Para saber o porquê. Para saber a causa. Então você não pode aceitar certas coisas, irmão. Você tem que descobrir o porquê, irmão. Não foi isso que o Senhor falou, não foi isso que prometeu. O Senhor é verdadeiro, o Senhor não erra, o Senhor é fiel. Mas onde está o problema? Aí Deus vai te mostrar, porque Deus quer te abençoar, para que você conserte, para que Ele possa abençoar. Então Josué, irmão, orou, buscou a Deus, até ele descobrir a causa.
E qual foi a causa? Foi no momento de uma euforia dele. Foi no momento da vitória. Foi lá que aconteceu o fato. Não foi ele que fez, mas foi alguém que estava. Não tem coisa que nem a nós, não foi nem nós que fez, mas a gente está sofrendo as consequências por causa do ambiente. Talvez não foi nem você, talvez foi alguém, mas você está sofrendo algo. Então tem que desfazer o que foi feito. Fala amém. Fala glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Foi Josué que fez. Mas quem foi derrotado? Foi ele. Então tem coisa, irmão, que nós nem temos culpa. Mas mesmo assim tem que resolver. Para que você siga abençoado. Tem coisa, que tem pessoas, irmão, tem que vigiar a nossa casa, tem que vigiar. Trouxe algo para lá que tornou o lugar maldito. Nós temos que estar muito despertos, vigilantes. Tem muita coisa que pode entrar na nossa casa. Você ora para as coisas que entram na sua casa? Hein? Você ora? Ou você fica entusiasmado? Você sabe a procedência daquilo? Tu sabe como aquilo chegou? Por isso que a gente tem que vigiar e sempre estar em oração, para que nada venha contaminar o nosso lar. Fala amém. Fala glória a Deus. Nós estamos vendo aí, tanto hoje, essa semana mesmo, teve o negócio de São Carlos Damião, teve ou não teve? Teve ou não teve? Quantos crentes não podem ter perdido esse dia de vigilância sobre isso? E ter entrado em casa algo que foi sacrificado a um ídolo. Né? Aí vai trazer o que para aquele lar? Quanta gente, irmão, que vai, por exemplo, num lugar de idolatria, e até mesmo sem maldade, compra alguma coisa. Aí tem que estar sempre em vigilância. Então aqui a cobiça pegou um homem. A cobiça o quê? Que foi Acã. Você conhece a história dele. E ele foi a brecha que Satanás encontrou para trazer a maldição para aquele lugar. Agora, se Josué tivesse orado antes, seria evitado ou não? Hein? Se ele tivesse orado antes. Ele orou depois. E não aceitou. Amém. Ensina a gente alguma coisa. Mas se ele tivesse orado antes, o que Deus tinha falado? Não vai não. Primeiro tira isso daí, senão não vou ser contigo. Ele tinha evitado uma derrota. Então a falta de prudência provocou a queda dele. Então nós temos que estar em constante oração e vigilância, irmão. Por isso que a palavra diz, vigiai. E então vigiar está na frente. Se você ora, mas você não vigia, o que vai adiantar? Você tem que estar sempre vigilante. Porque o diabo, vosso adversário, ele anda como leão buscando uma ocasião. E ele encontrou essa ocasião, essa brecha, lá em Então, no momento de uma bênção, de uma euforia, é a hora que você tem que manter mais vigilância. E a gente que é abençoado, a gente quer contar para todo mundo, é ou não é? É ou não é? Quem é assim? Então, há o problema. Há o problema aí, irmão. É ou não é? Nem gente vai receber isso com alegria, meu filho. E Satanás pode encontrar uma brecha naquela pessoa para ti, ó. Inveja, coisa perigosa. Salomão falou, quem parará diante da inveja? Quem parará? Então tem que ter muita cautela nesse mundo. Tem que ter muita vigilância nesse mundo. Você tem que vigiar até quem você leva para a sua casa, para a sua família, para ver a sua casa. Uma vez entrou uma pessoa na minha casa,
e viu que lá a casa é uma casa de paz, fala amém, uma casa de alegria. O mais a gente faz é rir, fala glória a Deus. As minhas noras estão aí, pergunta a elas. Aí teve uma pessoa que entrou na minha casa e falou assim, eu vou embora e vou levar a alegria dessa casa. Eu falei, não vai mesmo. Olha que perversa. Hein? Começou a quebrar tudo lá em casa. Cama quebrou, quebra isso, quebra aquilo. Eu falei, meu Deus. Depois, até o pastor Austin estava aqui fazendo uma campanha que falou, tem alguma pessoa aqui que entrou uma pessoa na sua casa e depois daquele dia, tudo começou a quebrar. Eu falei, eu mesmo. Aí, assim, descobri a causa. Agora eu vou orar. Está vendo? Para descobrir o ar. Então, a causa foi aquela. Estou falando porque descobri. Então, tudo tem uma causa, tem um porquê. Você não vê o mundo espiritual, mas você tem que entender que tem algumas coisas estranhas acontecendo e você tem que descobrir o porquê. Paulo, quando recebeu o espinho na carne, ele orou 3, até ele saber, ou for revelado ele a causa. Quando Deus falou, ele ficou quieto. E aquilo ali era Deus fazendo para que ele não se glórie, mas não pôde aceitar sem antes saber a causa. Então Josué, irmão, teve uma vitória, uma tristeza. Mais de 30 homens morreram por causa daquilo, sem culpa. Sem o quê? A culpa não era dele, mas qual foi a culpa? Assim, a falta de prudência, a falta de vigilância. Por que Deus não avisou? Porque ninguém perguntou. Deus não se mete na sua vida. Ele só entra se abrir a porta. Deus vê você fazendo erro, ele vai fazendo. Ele não vai falar para você não fazer. Porque a palavra dele já está falada lá. Você que tem que ter prudência. Se alguém tivesse orado, Deus tinha falado ou não? Mas por que não falou antes? Porque ninguém orou, ninguém perguntou. Então, a partir de hoje, comece a orar. Se tem alguma coisa na sua vida que não vai, Senhor, por que não vai? Nada é impossível para ti, por que não vai? Eu sei que o defeito não está aí no Senhor, porque o Senhor é fiel. Onde está esse defeito? É em mim ou alguém que está à minha volta? Eu só não posso aceitar, Senhor, porque não foi isso que Jesus falou. Jesus falou que Ele veio para dar vida e vida com abundância. E eu não posso aceitar menos do que isso. Mas luta vem e passa. Luta é circunstância, luta é momento. Mas viver assim? Não. Toda vez o mesmo problema? Não. Alguma coisa está errada. E você, irmão, eu quero que o Espírito Santo hoje te sacode hoje, te desperta, te acorda. Até quando você vai viver assim? Não vai descobrir, não vai buscar onde está o motivo, a causa, a razão. Está em Deus, Ele é a luz, mas você tem que ir lá. Você tem que pedir, você tem que orar, você tem que buscar a Ele. Ele disse para Jeremias: clamas a mim e eu te responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e eu firme que você não conhece. Você tem que orar, irmão. Amém? Talvez vem lá de trás dos seus pais, ou sei lá. Você nem sabe, né? Às vezes foi consagrado alguma coisa e você carrega isso até hoje. Tem gente que fica lá bonitinho, guardando aquilo ali bonitinho. Irmão. É ou não é? Eu lembro quando eu converti, eu tinha ganhado um presente lá da Aparecida do Norte. Está em cima da geladeira. Bonitinho. Mas quando eu cheguei lá em casa, eu cheguei numa fúria. Eu peguei e tampei aqui na parede, meu filho, virou palha, virou pó. De tanta raiva que eu fiquei daquilo. Estava me enganando quanto tempo. Eu fiquei sabendo, meu filho, não deu outra. Não tem nada de bonitinho, não. Nada que é das trevas pode estar no meu lar. Fala, glória a Deus. E às vezes, irmão, por falta de amizade, sentimento, você até permite tais coisas que Deus não permite. A pessoa vai embora e quem fica? Você. E aí?
É igual o altar aqui. Não é uma pessoa amaldiçoada, uma pessoa que não está na bênção, pessoa que não está obedecendo. Eu ponho aqui para pregar, o que ele vai fazer com a igreja? Vai amaldiçoar toda ela. Por quê? Porque ele não está abençoado para abençoar. Até isso tem que tomar cuidado. Fala amém? Deixa eu ver a hora. Vamos lá agora para a vida financeira. Eu falei, agora vai pegar. Vamos lá. Malaquias 3. Malaquias 3, versículo 8. Malaquias 3, versículo 8. Crê na Bíblia? Verso 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizei, em que te roubamos? Nos dízimos e na oferta? Com o quê? Sois amaldiçoados? Porque me roubais a mim, vós e mais quem? E toda a nação. Tá, irmão? Aí. Não adianta você orar para a vida financeira de uma pessoa que ela não é dizimista nem ofertante. Vai adiantar? Porque a causa não é a oração, a causa é conserto. A causa é aceitar o que Deus diz. É aceitar o que Deus fala. Deus não quer seu dinheiro, irmão. Deus quer te libertar, é dele. Tem muita gente presa pelo dinheiro e ele não consegue crer que Deus vai abençoar ele. E o inimigo prende essa pessoa, ela fica só dando volta ao deserto. A vida financeira fica trancada, ela nunca fica abençoada. Pode ganhar quanto for, mas o devorador está soltinho, meu filho. E só Deus repreende ele. Só quem diz? Não adianta eu falar em nome de Jesus, devorador seja repreendido, não. Isso é só Deus que faz, através de quem? Da fidelidade do seu povo, no dízimo e na... Fala assim, roubará o homem a Deus? Pergunta ao seu irmão, você é ladrão, irmão? Você está roubando o dízimo ou não? Aí. Então tem jeito de uma pessoa ser abençoada, se ela não dá o dízimo e a oferta? Tem? Mas por que não tem? Porque Deus estabeleceu esse princípio. Ah, mas é no Novo Testamento, no Velho Testamento, é só olhar o Novo que tu vai ver. No Novo está até pior, ele não dava só o dízimo não, ele dava era tudo. É ou não é? Então, irmão, não tem jeito. Irmão, eu posso testemunhar, eu tenho legalidade para falar o que eu vou falar. Eu, antes de batizar, quando eu entrei na igreja, a primeira coisa que eu acreditei foi nisso, no dízimo e na oferta. A pastora Eva estava testemunho de mim aqui. Eu estava bebendo, estava fumando, mas eu criei nisso aqui, irmão. E do dia que eu comecei a dar meu dízimo, a minha vida começou a... Não foi de um dia para a noite, não, que nada... Deus não faz mágica, não, pode ficar tranquilo. Deus trabalha com processo. A minha vida começou num processo de mudança. E está mudando até hoje. Seja testemunha, meus filhos é testemunha, que eu nunca ganhei bem, mas nunca tive falta de nada. Vamos aplaudir o Senhor. Fala glória a Deus. E ao contrário, e eu falo com toda a convicção, a minha família é abençoada. Não é porque eu sou melhor do que você, não, é porque Deus é fiel e misericordioso. Amém? Mas você crê. Agora tem pessoa que não acredita, ele acha que vai conquistar com a força do seu braço. Maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço forte. A maldição aí. Temos que confiar em Deus, irmão. Se ele falou que vai, ele vai.
Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Ele mesmo é o único lugar, é o único texto da Bíblia, é tão forte isso que eu estou falando, que é o único lugar que Deus manda fazer prova. Deus nunca vai mandar isso. Deus nunca vai mandar você fazer prova de outra coisa, mas nisso Ele mandou, faz a prova. Prova para ver se eu não vou abençoar. Faz a prova. Olha como é que Deus quer abençoar a pessoa. Olha como é que Deus quer mudar a vida da pessoa. Mas só que a pessoa às vezes está presa. Presa o quê? Na avareza, no dinheiro. E acha que se dando vai faltar. Não, irmão. A Bíblia diz, mais bem-aventurado é dado que receber. É dando é que recebe. Aqui, quando você entra para a igreja, quando você entra para uma vida de fé, a coisa muda. Lá no mundo você tem que dar para ter. Ou tem que ter para dar. Na igreja não, você tem que dar para ter. É diferente. Então, se você não crê, você não confia em Deus, como que Deus vai te abençoar? Hein? Como? Tudo que a Bíblia diz é recebida pela fé. E se eu tiver fé com muito, eu não precisaria disso. Eu tenho que ter fé no pouco. Porque quem é fiel no pouco, Deus colocará ele aonde? No muito. Agora, quem não é fiel no pouco, tu acha que no muito ele vai ser? Se nem na mínima coisa ele foi, ele vai ser no muito? Vai? Não vai. Então Deus prova a nossa fé. A Bíblia diz em Coríntios 11 que tudo está escrito como exemplo. Tudo isto lhe aconteceu como exemplo e foi escrito para aviso nosso. Então todas as escrituras estão aí para avisar, ensinar como nós vamos ter uma vida abençoada. É guardando o que Deus fala, é obedecendo o que Deus fala. Ah, mas Jesus veio, a graça entrou, mas a graça não te dá autorização para desobedecer, não. A graça te dá poder para obedecer. Santidade ao Senhor. Se você quiser ser uma vida abençoada, irmão, expulse esse espírito de religiosidade e crê na palavra de Deus e obedece, que é o único caminho para você ser abençoado. Você pode orar, pode estar na igreja todo dia, mas se você não obedece a palavra de Deus, está fora. Bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus e as guarda. Agora tem pessoas que vão querer derrubar a Bíblia, não adianta, não tem jeito. O caminho é esse. Amém? Se você não é fiel do dízimo, irmão, esquece a bênção de Deus nessa área. Salvação é fé em Jesus, falando da vida financeira. Se você não é fiel na oferta e no dízimo, como que você vai ter uma vida abençoada financeiramente? Quem é fiel no dízimo e na oferta aqui pode dar testemunho se Deus não proveu na hora difícil, se Deus não entrou em cena. Quantas vezes eu estava em dificuldade e Deus entrou? Deus é fiel, irmão. Amém? Eu cheguei nessa cidade aqui, eu não tinha onde sentar. Olha quantas coisas Deus já me deu. Olha quantas coisas já consegui. E não foi ganhando muito, não. Você pode falar, você também está ganhando um salário bem. Não, eu sempre ganhei um salário e meio, nunca passou disso. Quantas coisas aconteceu. Eu nunca deixei de dar meu dízimo, nunca. Meu dízimo é o primeiro. Agora tem pessoa que vai receber dia 30. Vai receber o quê? Ela já gastou o dinheiro hoje. Já gastou o quê? Aí chega dia 30, ela recebe e ela dá o dízimo. Mas quando Deus vai abençoar algo que você já gastou? Hein? Me ensina isso. Mas você já gastou, como Deus vai abençoar se você já gastou? Deus tinha que abençoar para você? Aí ia dar. Mas você já gastou, meu filho. Tem gente que abençoar algo que já foi. Então a pessoa tem a mentalidade errada. Tem o quê? Ela está até certa em dar o dízimo, mas só que ela adiantou, ela gastou antes.
E depois deu dízimo, adiantou alguma coisa? Por que ele não adiantou? Porque ela já gastou o que Deus ia abençoar. Então Deus foi primeiro? Deus foi primeiro? Deus não foi, Deus foi o último. Foi tirado para ele no último, porque as 90% já foi embora. Tem gente fazendo isso aqui, não? Falei, pastor, acho que eu descobri a causa hoje. Falei, descobriu mesmo. Amém? Passem buscar o reino dos céus. Em primeiro lugar. E as outras coisas serão acrescentadas. Primeiro lugar, aí as outras coisas serão acrescentadas. Não é? Você quer ser abençoado financeiramente? Seja correto, irmão. Deus é um Deus fiel, Ele não vai falhar. Estou dando testemunho da minha vida. Deus não vai falhar. Fazei prova. Quantos crentes amaldiçoados? Ele é crente até bem, mas tu vê que está sempre aperto. Está sempre aperto, sempre reclamando. Sempre o quê? Mas vai ver a vida do sujeito. Vai fazer uma análise. Falei, mãe, mas tem razão de você estar assim. Você é um crente, mas não crê em Deus. Você é um crente, mas não obedece a Deus. Você tem a fé dos demônios, que eles também crê, mas eles também não obedecem. Amém, gente? Eu vou pular porque já está na hora de terminar. Vamos lá agora para Tiago 3, para a gente terminar. Tiago 3. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Está um silêncio hoje, né, irmão? Está um pouco glória a Deus hoje. Está tendo pouco glória a Deus hoje, Jesus. O povo está em reflexão. O povo está refletindo. Você que está em casa aí, reflete. Ganha mais de 10 mil reais, não dá para nada. O devorador está solto aí dentro. Vamos repreender ele, vamos. Tem gente que tenta enganar Deus, irmão. Está difícil enganar Deus, hein? Tá o quê? Está difícil, você não vai enganar Deus. Né? Meu Tiago aqui parece que desapareceu. Glória a Deus! Vamos lá. Tiago 3, versículo de 1 a 12. Vamos ler. Meus irmãos, muitos de vós sejam mestres, sabendo que receberam mais duro juízo. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca do cavalo, para que nos obedeça, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vide também os naus, que sendo tão grande, levado de impetuoso vento, se vira com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que os governa. Assim também é a língua. É um pequeno membro, gloria-se de grandes coisas. Vide quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E inflama o curso da a língua é capaz de mudar a natureza de uma pessoa. Inflama todo, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto besta fera, como de ave, tanto de réptil, como de animais do mar, se amansa e foi domado pela natureza humana. Mas nenhum homem pode dominar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e mal, mas, irmãos, não convém que isto se faça assim. Da mesma boca para a bênção e a mal. Fala com o seu irmão, cuidado com o que você fala. Até mesmo a respeito de você mesmo.
Está vendo como é que a língua pode mudar a natureza? Eu estava observando uma garota, irmão, esses dias, como que a mente pode mudar toda uma estrutura. Ela virou lésbica, né? Mas eu conheci ela quando ela não era, tinha uma aparência de mulher, corpo de mulher, mas agora ela está mudada. Olha como é que a natureza mudou. Olha só, por causa de quê? Falar, palavras. Irmão, você tem que ter cuidado com o que você fala. A nossa língua governa o nosso corpo. Talvez você fala tanta besteira de si mesmo. E por causa disso a sua vida é conduzida pelo que você fala. Olha aí. Tiago dizendo, meus irmãos, que não convém que sejam assim. Olha o que ele fala assim, porventura, versículo 11, deita alguma fonte de uma mesma manancial, água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona ou a videira figo? Assim também pode uma fonte da água salgada e doce? Então, irmão, não pode ter duas fontes. Não pode ter duas palavras. Elias falou com o povo, até quando cochearei em dois? Então, a gente tem que ter só um pensamento, só uma palavra. A gente é crente. Nós temos a mente de Cristo. Fala amém. Então, não fala o que Deus não disse. Não fala o que Deus falou, não falou. Deus não falou a respeito de você isso. Mas o que a pessoa fala? Eu não consigo nada, eu não dou para nada, a minha casa não é nada. Vai só amaldiçoando ele e tudo que ele tem. Até mesmo o salário que recebe. Jesus pegou o pouco que ele tinha, o que ele fez? O que ele fez? E o que aconteceu? O milagre da multiplicação. Fala amém. A Bíblia fala em tudo, dai graça. Você deu graça pela sua família hoje? Deu graça pelo seu esposo, pelos seus filhos? Eu falo, esse sujeito não vale nada. Você está amaldiçoando o que Deus te deu? Fala amém. Fala assim, muda as suas palavras. Essa praga desse serviço, mas esse serviço é onde você tira o seu sustento. Abençoa o lugar onde você está. Seja fiel no pouco, que Deus te colocará no muito. Fala amém? Aprenda a ser fiel no pouco. Aprenda a abençoar o pouco. Que se você aprender a abençoar o pouco, Deus vai te colocar no muito. Mas tem gente que só sabe Você conhece alguém assim? Não olha para o lado não, senão o irmão vai pensar que é ele. Você conhece alguém que só reclama? Sabe, ele não acha nada para ele agradecer, para ele dar graça. Ele só reclama. Porque os olhos são maus, só vê as coisas pelo lado errado. Mas que Deus possa te dar os olhos dele. Porque Deus te encontrou, porque ele viu alguma coisa boa em você. Você tem que crer que Deus te ama e que há uma capacidade dentro de você que Ele colocou, e o diabo quer tirar isso para amaldiçoar você, como ele fez com Adão e Eva. Mas Jesus veio para desfazer toda a obra do diabo. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Fica sobre os seus pés e vamos terminar agora, hein? Abre a sua Bíblia em Gálatas, vamos ler isso de pé, Gálatas 3:10. Gálatas. Isso aí, irmão, Bíblia. 3:10. Quem quer ter uma família abençoada aí? Quem quer ter uma família abençoada? Em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Todos aqueles,
pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escrito neste livro da lei. Fala, glória a Deus. Eu quero achar o versículo que fala que Jesus se fez maldito por nós. Deixa eu ver onde é aqui. Oi? 13, né? Vamos lá no 13. Mas se Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por meio de Jesus Cristo, para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Para assim, Cristo resolveu a causa. Então você pode ser abençoado hoje, porque Cristo se fez maldito por nós. Fala aí, resolveu a causa. Agora entra pela obediência a Jesus, irmão, e você será abençoado. A Bíblia diz, em Abraão será bendita toda a família, e Cristo veio para que essa palavra se cumpra. Mas para essa palavra se cumprir, Jesus tinha que resolver a causa. Então ele levou sobre si, irmão. Ele se fez maldito por você, para que você hoje pudesse ser abençoado. Então vamos tomar posse disso, vamos? Feche os seus olhos, Pai Santo. Tem famílias aqui, Pai. Tem casas, descendência. Oh, meu Deus, o Senhor sabe a causa das maldições. O porquê as coisas não dão certo. Porque essa pessoa, Senhor, não consegue ser feliz. Porque essa pessoa não consegue conquistar a vitória. Meu Deus, o Senhor sabe onde está a causa. Lembra do teu santo Filho Jesus, a qual se manifestou para desfazer a obra do diabo. Meu Deus, e a causa foi a desobediência, mas Cristo, Ele foi obediente, Ele desfez toda a desobediência que Adão fez, ó Pai. Por isso a maldição vem sobre a terra, mas nesta noite, ó Pai, nós declaramos que somos de Jesus e cremos em Cristo, e por isto a nossa casa, a partir de hoje, toda maldição será quebrada, toda palavra proferida, tudo que aconteceu com os nossos pais, não vai acontecer conosco, porque em Cristo somos nova criatura, as coisas velhas se passaram, e tudo fará novo em nossa vida. Por isso, ó Pai, vai quebrando toda maldições, toda palavra, muda a mentalidade, muda a mente, muda as palavras, toca, meu Deus, como o Senhor tocou nos lábios de Isaías, tira a palavra da iniquidade, tira a palavra negativa, tira a palavra de maldição. Meu Deus, visita esta casa, Pai, se há algum objeto que está sendo oferecido pelos demônios, está tendo a legalidade para o diabo agir, Pai, que os anjos do Senhor visitem esta casa e este material seja destruído, seja queimado, esse despacho, essa oferenda, essa consagração para o diabo seja desfeita, todo pacto com as trevas seja desfeito
desfeita nesta noite. Oh meu Deus, aqueles que não são dizimistas, aqueles que ainda não conseguem acreditar, que ainda estão presos na avareza, estão presos no dinheiro, Pai, que eles sejam libertos agora e consiga acreditar na palavra de Deus, porque o Senhor é fiel, o Senhor disse e o Senhor fará. Abençoa o teu povo, Pai, e muda a história, Pai, muda a história, Senhor. Muda a história desse casamento, muda a história desta família. Ah, meu Deus, que ele não venha terminar, oh meu Deus, Pai Santo, Pai, com a vida amaldiçoada, mas o Senhor nos chamou para ser abençoado, e só uma pessoa abençoada, ela pode abençoar as outras. Então abençoa o teu povo, para que através deles, outros também sejam abençoados. Pai, eu oro nesta noite, que o Senhor abençoe essa família, este casamento, este lar, esta vida financeira, e sejam desamarrados, libertos de toda avareza e de todo apego ao dinheiro. Pai, possamos confiar em Ti, Senhor, possamos confiar de todo o coração no Senhor. Pai, eu oro nesta noite, em o nome de Jesus, oro pela vida sentimental. Meu Deus, esta pessoa, como aquela mulher samaritana, não dá certo, nada dá certo, nada vai para frente, porque ela só vive falando isto, mas que nesta noite, Pai, tudo seja mudado, Senhor. Começa a mudar este coração, começa a mudar essa alma, começa a mudar esta mentalidade, este pensamento negativo, esse pensamento de derrota, esse pensamento em que vai terminar desse jeito. Vai, começa a mudar este pensamento, essa mentalidade do Egito, e dá uma mente de Cristo, dá uma mente transformada, dá uma mente de vitória, porque o Senhor garantiu a cruz, a nossa vitória, Pai, e tomamos posse nesta noite. Levanta a mão e diga: eu tomo posse do meu direito que foi alcançado na cruz, em o nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Não dá tempo para ir mais, né, irmão? Deus está falando, na terça-feira você vem me ouvir, e a gente vai falar sobre isso mais. Amém? A igreja aprender, para mim aprender, nós aprender, né, irmão?